getting hard, if it's getting too hard for you to keep running. Baby, take a minute, slow down, yo. You love it. Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a mais um podcast Horário Nobre. Esse que vos fala é o Daniel Nobre e hoje teremos, como nunca, um episódio mais que especial com convidados especiais. Você tem carro e é enjoado com carro, meu irmão? Esse é o episódio para você assistir. Com vocês, meus amigos Flávio Melo. Valeu, Daniel. Seja bem-vindo, meu amigo obrigado Flávio. Pelo convite. E meu amigo Leal. Boa noite. Boa noite. A gente vai aprender hoje a como lavar um carro e deixar a primeira como nunca, ou não? Isso aí. Vamos pegar os enjoados com o carro. Isso, exatamente. Flávio, meu irmão, apresente-se, né? Fala um pouquinho da sua história aí. Bom, Daniel, primeiro agradecer pelo convite, Certo. de participar do seu podcast. A gente vem acompanhando aí a evolução a cada episódio, Legal. né? E esse trabalho de fazer contigo esse podcast já foi um convite que você fez bem no início, né? A gente está preparando. Acho que agora chegou o momento, né? Num dia, até num feriado, né? Quebrando todos os protocolos de lazer com família, mas para estar aqui com vocês. E agradecido mesmo. A história da gente é uma história, de fato, de dois enjoados. Na verdade, somos três e a equipe, se pegar todas, somos todos enjoados com o carro. E para trazer sempre o melhor para a população, né? O melhor para o proprietário dos veículos, para ter o prazer realmente de ter o seu bem protegido. Muito bem. E meu amigo Leal aí? Já são 5 anos já de M4, né? Que a gente iniciou esse processo. O Flávio está com a gente há 3 anos, né? Que ele entrou na sociedade. E o nosso intuito é mostrar para aquele cliente que quer cuidar do carro, quer valorizar o seu veículo, que a gente tem todo o aparato técnico, o aparato tanto profissional como técnico, como de produto, para deixar o carro na mais excelência qualidade, né? Muito bem. E antes de começar, eu vi uma bolsa aí, é um presente, que eu sou um cara interesseiro. Curioso, né, Léo? Curioso. Rapaz, o que uma será que pequena é lembrança. Mimo, Pequeno mimo lá da M4 para você. Que legal. Ó, pessoal. Eita, que massa, velho. O carro andar cheirosinho, rapaz. Meu irmão. Esse pro retrovisor. Isso. Aqui é o quê? Essa aí é a nossa caneca personalizada. Rapaz, o Flávio sempre me encontra lá no lanchonete tomando café. Eu acho que ele sabe que eu gostava de café. Ó, aqui, pessoal. M4. Show de bola, viu? Essa é especial, viu? Tem mais aqui? Tem Rapaz. Muito bem. O que é isso aqui? Na realidade, esse é o refil para você. Sim. Borrifar aqui e jogo. Meu Que aí irmão. vai ter uma Meu carro vai durabilidade ficar maior. cheiroso. Ó, minha esposa vai reclamar mais do que... Se vê um cheiro diferente no carro dele, já pode avisar ela que foi um presente, né? Exatamente. Registra aí o presente. Legal, pessoal. Pra não ter problema. Muito bem. Vamos lá bater nosso papo, falar sobre estética automotiva. Isso aí. Flávio, o pessoal que me conhece, eu me aventurei nesse ramo também de lava-jato de carro, que é diferente, ou não, Flávio? Sim, Explica um sim. pouquinho da diferença, o que é. Porque para mim hoje, a questão do lava-jato, eu vi até numa palestra sobre Sim. isso, que está afadado meio ao fracasso, né? As pessoas não sei, assim, de ser um ramo difícil. Aí explica um pouquinho pra gente aí o que é a questão da estética automotiva. Bom, eu vou falar, Léo, aqui, também, Daniel, primeiro como cliente. Certo. Antes de tudo, eu fui um cliente da M4, eu sou apaixonado por carro. Quem me conhece, familiares, amigos, sabe que eu sou aficionado mesmo por carro. E nesse trabalho de cliente, eu sempre lavei o carro em casa desde pivete, então aquele moleque bem raiz que o sonho é de lavar o carro em casa, então lavava o carro para sair, lavo o carro hoje para viajar.
Pouca gente faz isso. O Léo, por incrível que pareça, é um cara que faz também. As esposas reclamam, mas você tá lavando o carro, a gente vai viajar. Eu só viajo com o carro limpo. Limpo. Quando sujar, É. vai depois, né? Lava A de gente não novo. toma banho todo dia e não vai sujar. Exatamente. Então a gente tem isso. O trabalho do Lava Jato em relação à estética tem algumas diferenças, né? Certo. A estética, apesar da gente estar numa cidade que não tem toda a predominância de asfalto, não tem a maresia, mas a gente tem muita lama, tem muita terra, né? E às vezes o jato forte d'água é até necessário em alguns casos, Aham. mas a estética é um produto, um ambiente mais preparado para um detalhamento de um carro. Então, os produtos que são trabalhados são diferentes. A gente tem até clientes que às vezes acham que está brilhando é o correto para um plástico, é para um couro, o brilho, mas na verdade isso é Isso. sinônimo de sujeira, De né? sujeira, Onde os exatamente. lava-jatos muitas vezes maqueiam com isso para ficar bonitinho, só que quando você sai que leva uma primeira chuva ou Eu uma não queria primeira falar água, não, mas eu já fiz muito isso aí. tem caso que é necessário, né? Isso. Né, Léo? É. A gente costuma fazer uma comparação de Lava Jato é como se fosse o PF, Hum, trazendo para a parte de alimentar, Metal. vamos dizer assim. O Lava Jato é aquele serviço que é rápido. Isso. Então, às vezes o cliente está com aquela necessidade de que seja uma lavagem rápida, né? Porque ele está muito atarefado, tem uns dias. E a estética automotiva é como se fosse um restaurante já, aí é uma parte totalmente Gourmet. diferente, Aí tudo, o processo é diferente. A gente tem a técnica de fazer, tem os produtos corretos que não vão agredir o veículo, tanto pintura como plástico. Borracha, né? Tudo isso leva a um conceito diferente. É a mesma coisa do público feminino quando quer tratar da estética, entendeu? O carro é do mesmo jeito. A gente trata como se fosse um baby look, que a gente chama assim, Isso. né? Exatamente. Agora, assim, são todos os clientes que vão ter essa visão, né? Tem cliente Aham. que usa o carro como meio de transporte e não está errado, cada um faz do jeito que quer. E tem aqueles que gostam de cuidar do carro, né? E Isso. gostam de valorizar do carro. O nosso intuito lá na estética é sempre passar para o cliente o quanto você vai cuidando do carro e ele vai sendo valorizado, ele vai ficando aquele carro extra, entendeu? Além de ter, é bom, é prazeroso você andar num carro limpo, brilhando, todo bonitinho, né? Entendeu? A gente costuma dizer que o carro é meio que o espelho do dono. Isso. Então, se você anda com um carro limpo, brilhando, higienizado, é outra presença. Exatamente. E na hora que você for negociar seu veículo, você não vai perder tanto dinheiro, Vai valorizar. vai valorizar. A Exatamente. gente costuma dizer que a gente cuida do carro como se fosse nosso. A gente tem uma política lá para toda a equipe cuidar como se fosse o seu bem. Porque aí, além do cuidado que a gente tem tudo, e na hora que o cliente for vender o carro, ele está valorizado. Você não precisa entregar numa revenda abaixo da tabela FIP, entendeu? Aham. Sempre tem um ou outro que vai querer comprar o carro. Aquele carro do Daniel é extra. Então, Isso. na hora que for vender, Nenel, me avise que eu quero. Aham. Fica Exatamente. desejado, né, Léo? É, Desejado. desejado. Aí Exatamente. você tem Pelo um bem cuidado- valorizado, pelo cuidado que você tem. Que a pessoa tem pelo bem. Às vezes o pessoal surpreende lá quando pega carro 2010, 2011, que a gente cuida. Rapaz, como é que esse carro tá? Parece novo. Aham. Legal. E assim a gente vai cuidando do carro. Muitas vezes o veículo está com pintura riscada, que diminui o brilho, e às vezes o pessoal não entende. Quando a gente faz um polimento técnico, faz uma vitrificação de pintura, que Isso. hoje é o melhor custo-benefício que tem no mercado hoje, seria a vitrificação de pintura. Exatamente. Porque aí faz aquele tratamento na pintura para deixar ela com aquele brilho de carro novo. Exato. E fácil de cuidar, de lavar. Era uma pergunta que eu ia fazer logo no decorrer que eu faço, que era sobre vitrificação, como é o processo, o que é, entendeu? O que ele faz na questão do carro. Mas antes disso, eu queria saber do Leal, se ele já foi dono de Lava Jato, ou evoluiu ou já começou na estética? Não, assim como o Flávio, eu mexo com carro eu entendo de gente, Isso. desde criancinha. Eu sempre cuidei dos carros da família, sempre lavei. Eu sou daquele tempo que lavava o carro para dar uma volta no quarteirão. Isso. Era Lavava o presente, carro, o brinde, né? Quem O prêmio. nunca, seu- né? Quem nunca fez, né? Do pai, O né? brinde era esse, é você lavar o carro do pai, tudinho, aí ele liberava pra você dar uma volta no quarteirão. Isso aí Meu pai era o Del Rey da fera, o pai só gostava do Del Rey naquela época. Eita, Carro, meu Deus. Então, assim, eu sempre fui muito fissurado em carro. Então, eu sempre cuidei muito de carro. Eu gosto do carro limpo, bem cuidado, desde criança.
E eu sempre tinha isso como meta de botar um dia um negócio que se identificasse com essa minha paixão, Aham. vamos dizer assim. Então eu sempre fui representante comercial, eu já tive oficina de pintura, a Tecnoalta aqui de Arapiraca fui eu que criei. Depois eu repassei pro pessoal lá que está hoje. E depois voltei a ser representante comercial, mas sempre com aquele intuito de botar realmente que agora virou estética. No meu tempo não tinha esse negócio de estética, Aham. era lava-jato, né? Isso. Mas eu sempre pensei num cuidado maior do que o lava-jato, entendeu? E aí quando veio essa onda de parte de estética automotiva, eu me encontrei, me identifiquei muito com isso. Isso. E aí em 2019 eu resolvi montar a M4, né? E aí eu procurei o melhor polidor que tinha aqui, com uma experiência técnica melhor que tivesse, que fosse detalhista como eu, que é o Cícero, que é o outro sócio nosso. Certo. Somos entrou em com a 3 gente, lá. somos Aham. 3. E aí nós começamos, devagarinho, pequenininho, na Dom Jonas ali. E com pouco tempo já ficou pequeno lá. Nessa época o Flávio já deixava carro lá para fazer os cuidados, né? Isso. A gente com a Cliente. estrutura pequena. Desde o início na Dom Jonas, lá, Aham. próximo a Rápido Shop, né? Quando eu Isso. trabalho, então sempre ficou lá. E aí, depois a gente passou para o segundo ponto, que era atrás do Colégio Bom Conselho, vizinho Infoarte ali. E aí, nesse tempo, o Flávio começou a gente conversar e ele queria entrar na sociedade, né? Para a gente dar uma amplitude maior de estrutura, né? De... Na parte estrutural mesmo, para a gente fazer uma coisa mais profissional, Aham. né? E aí ele entrou em 2021, né? 21. Pandemia, né? 2021. Era época de pandemia, É. 2021, né? Pós-pandemia, a gente tava pode- saindo dos... Isso. Tava saindo. Na verdade, Acho que foi interrompendo um pouco 2022. o Léo me conquistou. Até engraçado, Daniel, falar isso. Eu já era cliente, né? E eu sempre fui de evitar produto químico no carro, não gostava, mas a gente não tinha opção. Tinha que estar lavando onde tivesse isso. E aí aquela chateação de resseca palheta de limpador, é a primeira que sofre com isso. Para quem é Aham. cliente sabe. Daqui a pouco você não sabe por que que não dura e quando liga a bicha tá... Isso. E eu tenho um pavor de barulho, saio catando tudo onde tiver. E eu comprei um Corolla. Engraçada essa história do Corolla, porque esse Corolla preto não foi minha primeira opção na loja, mas eu comprei um carro na loja. Depois de uma semana eu vi que o carro não me atraiu. Eu voltei lá, ó, me ajuda aí. Aham. Eu quero. Qual é a outra opção que tem aqui na loja? Aí o Corolla já virou opção porque não tinha outra opção. Opção. Era o Corolla. O carro estava bastante judiado. Certo. É um carro que. E o Léo me conquistou em uma coisa. Eu cheguei, levei o Corolla para ele lavar. Preto. 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 Corolla preto usado, 2020. Desse modelo atual já. Eu digo, Léo, ó, eu sei como é que tá, da lava, mas esse capô aqui eu vou mandar pintar. Tá. Eu vou mandar pintar. Mas, Flávio, faz o seguinte, Léo, me dê uma chance. Deixa eu só tentar antes. Depois Recuperar esse capô. então, me dê uma chance. Cara, Daniel, aquele carro, parece ter um lavado com bombril o carro, eu não sei o que era. Porque Aham. o dono do carro, ele precisa entender que a estética também, né, Léo? Não é para você chegar com um carro surrado, colocar na estética. A estética, o lava-jato, nesse caso, leva vantagem. Isso. Porque o jato é mais forte, o produto químico é mais forte, mais abrasivo, então vai remover muito mais. A estética vai demorar mais, porque é uma lavagem detalhada, é Aham. pincelzinho, é produto mais leve, porém que Isso. depende de esfregação, então você... E aí, muito dono de carro daqui, por isso que eu falei no início da nossa conversa, da estrada de terra, da lama, Aham. tudo, deixa o carro, às vezes, um mês sem lavar. É. 2 meses. A gente acompanhando já cliente nosso, já deixa assim, imagine o que é de fora. E o cara, não, vou botar meu carro aí. A gente até quer tirar um tabu às vezes que diz, rapaz, o negócio de você está tão bonito que o meu carrinho não entra não ali. É muito caro, né? Tem isso também. Acontece, né? Acontece Isso. muito, muito, muito. Pensa que é Aham. loja de carro, pensa que for. Daqui a pouco a gente entra nesse detalhe. Mas voltando pro Corolla, o Leal fez um polimento técnico, que aí eu tô falando desse serviço porque ele é um serviço pré-vitrificação. Então já é um serviço antes da vitrificação. E esse polimento técnico são três processos de polimento com máquina, 3 etapas. onde ele nessas etapas é um composto mais abrasivo, tira uma camada,
depois ele vem com o mais leve, depois vem um refino, depois vai pro brilho, chega até a quarta, a depender do carro. Isso é feito em repintura, é aquele velho polimento na máquina. Isso. Porque tem dois, para o público de fora, tem dois tipos de polimento. É a cerinha, Isso, né? isso, A isso. cerinha e o polimento com a máquina. Isso. Cara, quando eu voltei para pegar esse carro, ele tava espelhando. Ele tava um espelho. O carro tava, acredito eu, que melhor do que quando saiu da Toyota. E aí isso me conquistou. Eu digo, Léo, a gente tem que tirar esse negócio daqui. O Léo era no estacionamento, né? Aham. Era um ponto que não era muito visto, tinha um sonho, tinha vontade. E engraçado que quando a gente sentou, que começou as conversas, Léo, o que é que você precisa? Ele disse, ó, eu preciso disso aqui. Chegou, a minha esposa até hoje lembra, chegou com a cortolina, com a planta de tudo que a M4 é hoje. O Léo, talvez um sonho já que ele já Um projeto idealizou, dele. um projeto dele já, e hoje está realizado aí esse projeto, né? A gente vem colhendo bons frutos, na verdade, satisfazendo muitos clientes, e o nosso intuito é surpreender como ele me surpreendeu. Entendeu? Então hoje nós temos até vídeos no YouTube para depois quem quiser ver, de Acompanhar exemplos lá. de apareceu um polo preto lá depois, Isso. tava um pouquinho. Tem um canal no YouTube de vocês da M4? Tem o canal M4. Pede pro pessoal Estética seguir lá no Automotiva. YouTube, né? Depois a gente passa para vocês o Isso. link aí. Mas tem o canal da M4 Estética Automotiva. Mas com isso o Leal atraiu o tubarão, vamos dizer assim, né? Com isso ele Isso. atraiu o investidor e a gente está aí. E aí expandimos para a questão de mais serviços, né? Eles já faziam todos os serviços, mas aí faltava uma cabine especializada para Aham. fazer. A vitrificação já era feita lá, já tinha um ambiente para isso, só que agora a gente foi para uma coisa mais técnica. E aí, Léo, se você quiser falar sobre a vitrificação, finalizando. Mas a gente Um chega pouquinho já lá, também, eu tenho uma chega curiosidade do Ah. perfil do cliente de vocês. É aquele cliente, pronto, meu carro, meu simples carro é um mobzinho. Eu não tenho coragem de entrar na M4 não, ó. Não, mas Tá vendo aí? isso aí... Vamos parar com isso, pessoal. Vamos parar com isso. Não, Isso- Não é isso a gente elitizado, até- né? A gente até se coça na cadeira. né? qualquer carro lá é sempre bem-vindo, Aham. qualquer um, não Se eu importa. quiser um serviço como fosse do Lava Jato simples, vocês fazem lá? A gente tem aquela lavagem básica que a gente chama, mas é a Certo. lavagem já com os moldes de estética, Uhum. não é aquela lavagem de lava-jato, entendeu? A gente trabalha com o produto correto, o carro é lavado na sombra, tem um shampoo apropriado, entendeu? E aí nessa lavagem a gente faz uma análise do que seu carro precisa para dar uma melhorada, seja um polimento técnico, seja uma vitrificação para proteger mais, seja uma higienização interna. A gente passa tudo para o cliente para que ele deixe o carro no Aham. padrão de carro novo, entendeu? Legal. E não importa, pode ser Mobi, pode ser Uno, pode ser BMW. Lá tudo é tratado do mesmo jeito. A gente não faz Tem um nenhuma checklist, né, Léo? discriminação. O Isso, checklist todo é carro igual. que chega lá Uhum. é feito um checklist, a gente tira foto do carro todo por completo. Isso é uma segurança para o cliente e para nós também da empresa, entendeu? E tudo é feito no maior rigor possível. Tem um checklist de entrada e tem um checklist de saída. Entendeu? Muito bem. Daniel, e o engraçado é que, apesar da estrutura, como todo mundo fala, a estrutura foi preparada para vocês. Certo. Tem uma sala de convivência onde você vai ficar ali, pode ficar aguardando a lavagem. Geralmente a lavagem de entrada a gente pede em torno de 2 horas, né? Acho que é esse procedimento de entrar até sair. Rápido, viu? É, Legal. 2 horas, porque o que acontece? Agendado, Flávio. Chega a agendar? Graças a Deus a gente está com Já trabalha com agendamento sempre para um dia à frente ou um dia depois. Pra você ter uma ideia, a gente tem vaga segunda-feira. Se quiser lavar o móvel, É, já deixa rapaz, agendado. eu tô nessa linha de cliente que tá com 30 dias que não lava. Chovendo. Esse é bom, mas Esse período para é, vocês também cai um pouquinho ou não? Mas Flávio, aí é que tá. Existe um mito que o pessoal não faz um polimento, não faz uma proteção do carro na época do inverno. E é justamente ao contrário. É justamente nessa época que o carro tem que estar polido, tem que estar protegido, se possível vitrificado. Por quê? Porque a sujeira não vai ancorar no verniz do carro, na pintura. Entendi. Fica todo mundo esperando, não, quando chegar o verão é que eu vou Dá o cuidar polimento. do carro. E é justamente ao contrário, contrário. né? Na época do inverno que você tem que fazer porque o isso. polimento que ele cria é uma camada e ele tem Protetora. ele tem Não é só a estética. hidrorreapelência, né? Então o que Isso. acontece? Assim como a gente está vendo aqui, eu acredito que a câmera não pegue, mas o suor nessa superfície do vidro, o polimento ele vai deixar a gota solta do produto. E na verdade esse produto da hidrorrepelência, ele vem até no nosso shampoo da lavagem simples. Então o que acontece? Legal, cara. Nós temos uma hidrorrepelência
que vai acontecer? O shampoo vai dar no seu mob, na pintura, nos vidros e no plástico. E o produto que nós, o pretinho que se passa no pneu, às vezes Coca-Cola, açúcar, cada um tem uma receita Fiz caseira demais. para isso, né? Eu já aconteci chegar em casa com o carro e as formigas na garagem depois e fazer caminho até o pneu. Eu digo, o que é que tá acontecendo aqui? Bicho, teve um Né? cara que fez essa mágica aí com açúcar, Coca-Cola. Meu irmão, Resolve, na hora. resolve. Depois ninguém sabe se a formiga vai gostar ou não. O produto que nós usamos também são produtos da Vonix, tá? Da Isso, linha da legal. Vonix. Esse produto, ele... A diferença, Daniel, é que ele não mascara, ele protege e dá também hidrorrepelência no pneu. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com a hidrorrepelência? Vai acontecer que a chuva é água, a lama vem para o carro através da mistura com água. Com Então, água. bateu, escorre. Uhum. Bateu, escorre. Quando a sua pintura está abrasiva, como o Léo falou, ela vai bater E e fica. vai ficar. Vai escorrer, mas não sai por igual. A gente consegue ver com a câmera mais próxima, um macro aqui em cima, que a gota ela percorre toda a superfície e sai. E limpando. sai. O que que acontece? Seu carro lavado, seu móvel lavado, vai ser lavado na segunda. Isso. Na segunda-feira à noite choveu, na Aham. terça choveu, só de você sair e pegar a avenida, o próprio vento sopra, o carro está limpo. Você vai ter o seu carro limpo por muito mais tempo. Isso. Não é aquele ditado, você está rasgando dinheiro. Né? Não está rasgando dinheiro para lavar. Teve até um Legal. episódio que, quando o Flávio estava com o carro dele que foi vitrificado, e ele viajou para Aracaju, se Isso, eu não me isso, engano. isso. E era tempo assim, de chuva. Chovendo muito, ele pegou chuva a estrada toda. E ele mandou uma foto do carro que parecia que nem tinha pego chuva nem nada. Corolla preto. Não, Não, já não era nessa mais, época foi Foi um o Jeep, Compass. já foi o Já Jeep. foi um Compass, foi. Mas E Corolla o é a mesma carro pegada. tava do mesmo jeito. Porque a gente não só vitrifica a pintura, vai plástico, vai Aham. caixa de roda, vai motor, tudo. Isso é uma proteção que dá uma hidrorrepelência no carro, o carro suja menos. E Exatamente. fora a lavagem, aí tem aí depois do nível da lavagem subindo, vamos pegar no mob de novo para Isso. desmistificar esse É. Mustang, Isso, Land vamos pra essa- Rover, o que isso. for, vamos trazer para o mob. Esse produto, Daniel, a gente consegue fazer um trabalho nele, por exemplo, o mob ele tem muito plástico externo. Isso. Para-choque de plástico, não sei se o Aham. senhor tem aquela moldura em cima da roda, É isso, né? isso, Vem isso. passando. Esse plástico na Fiat, salvo engano, ele já é acinzentado. Então, qualquer coisa ele vai queimando, você vai perdendo o amor. E o que é que vai sair depois? Não, deixa quando eu for trocar, eu vou trocar. Esse carro meu tá tão feio que eu tô precisando trocar. Trocar. A gente consegue resolver isso, voltando à cor original e protegendo o plástico. Banco de tecido, né? Criança, sobe, lancha, cai um brigadeiro, cai um negócio. A gente tem um trabalho também lá de higienização interna. Esse Isso. período de chuva tem um serviço que é muito importante, que é o ozônio para o ar-condicionado. né? Legal. Todo mundo gripado, todo mundo Aham. com ácaro, com Bactéria, tudo. tudo. Aquele carro que falta uma borrachinha embaixo e daqui a pouco tá aquele fedor de molhado. A minha esposa disse fedor de molhado dentro do carro. Eu não sei Rapaz, como você é. entrou no meu mob, foi. Não. Tá falando- Foi Criança, assim, tudo. agora. Mas a gente entende que isso como somos enjoados, né? Isso, exatamente. Eu tava até brincando com a esposa que eu não tenho filho ainda, mas o sobrinho quando anda, eu já tiro o pé daqui, o carro do tio, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu digo, tem que ter filho para me doutrinar, porque até agora eu não tô ainda apto a isso, não. O Léo também tem 4, né, Léo? Mas acredito que ele tem umas regrazinhas para uso dentro do carro, né? É um bocado. Já diz logo, lá vem o chato com o carro. Enjoado com o carro. Mas quem esse tá serviço valoriza Aham. muito mais o seu móvel, tá? Isso. E isso é que é bom desse bate-papo, é bom para divulgar isso, para desmistificar. Exatamente. Léo, me relembre o valor. Vamos falar de valores para você só entender. A gente não está tão diferente de um lava-jato Aham. comum, tá? E eu digo a você, eu garanto que são 2 para 1. Exatamente. Você entrega muito mais. São 2 para 1. Não, Exatamente. o valor é menor, mas é assim, você lavou hoje, botou esse pretinho de açúcar. A primeira chuva ele vai embora, amanhã o pneu tá cinza e tá sujo. O nosso só com a água que Selante, você né? em casa você, eu fui ali, peguei a avenida, sujou, Dura molhou. muito mais. Só bater a mangueira, ele escorre tudo e fica limpo de novo. Então a durabilidade é muito maior. Com o produto da básica. Não estou nem falando do polimento, não estou nem falando da vitrificação. A lavagem de entrada de lavagem vocês. entrada básica. Exatamente. Já Já, uso isso aí. já é com higienização, não, né, Flávio? Não. Não, a básica mesmo, como fosse A básica nossa é caixa de roda, pintura pintura. e aspiração interna. Aham. Lavagem. Aspiração normal. A gente aplica sempre uma cera
na pintura também. Uhum. Cera Né? líquida. Uma cera líquida, É. certo? Legal. Porém, o que acontece? Todo carro que entra, por isso que é feita uma avaliação. Às Uhum. vezes, se o carro está contaminado, com Isso. até resquício de poluição mesmo, ou então, às vezes, você para o carro perto de uma obra que esteja pintando, e aí termina contaminando o carro, Pulverizando, né? pulverizando, Isso. que a gente chama. Então, assim, todo carro que chega lá para uma lavagem mesmo básica, a gente faz uma avaliação. Ó, seu carro está precisando disso, disso e disso. E aí a gente faz a proteção do veículo. Mas Legal. toda lavagem básica, é como o Flávio falou, a gente tem lavagem a partir de R$ 80 hoje. Então, para Legal. uma estética, é um valor acessível, Uhum. né? Para o cuidado e o material que a gente trabalha. Isso. Entendeu? Então isso vai para a pintura, vai a caixa de roda, vai aspiração interna completa e passamos a cera líquida no final. Entendeu? E temos até a lavagem premium, que o carro passa 2 dias lá. Que o carro vai para elevador pantográfico, a gente vai tirar as 4 rodas do veículo, aí vai deixar ele como você pegou na concessionária mesmo. Como saiu 0 Como quilômetro. saiu. Você Novo, imagina novo. lavar a roda por dentro. Pronto. Então, né? É. Não é por fora, não, é lavar por dentro. É, lavar por dentro, a gente tira tudo. Parte de Aham. motor é uma coisa muito importante. O motor a gente tem todas as técnicas de isolamento, tá? A Certo. gente não coloca o jato d'água no motor, que nenhum fabricante recomenda você lavar um motor com jato d'água. Então a gente tem produto específico para ir com pincel lá, vai com Isso. soprador térmico, entendeu? Faz todo o isolamento de parte de central, de ABS, de bobina, já para não ter nenhum dano. Então todo cuidado é feito lá e a gente vai cuidando do motor, que a gente chama da lavagem técnica do motor, né? A lavagem técnica. É, a lavagem técnica. Aí é uma coisa totalmente diferenciada, entendeu? Muito bem. Aí eu entro lá com o mob, vou para uma lavagem normal. Aí vocês fazem todo esse diagnóstico, né, a higienização, né? Muita gente não entende a importância, Sim, você falou, sim. de fazer realmente a higienização, né? Fungo, bactéria, às vezes você pega tá alérgico com alergia e não sabe que é seu carro que está contaminado. Principalmente o filtro do ar-condicionado, que às vezes a pessoa demora muito a trocar. Uhum. Então, quando a gente faz a higienização por ozônio, que é a Isso. máquina que fica lá funcionando com o ar ligado, a gente sempre recomenda trocar o filtro, né? Do ar. Troca o filtro do É uma peça ar-condicionado. barata, é uma coisa Aham. Hoje está em média a maioria dos carros 30, R$ 35. Mais ou menos em quanto tempo eu tenho que fazer uma higienização dessa? Vai Léo? depender muito do Do uso uso. do veículo, entendeu? Se você, como eu, tem filhos, né? Aham. E está naquela fase de comer dentro do carro, aquela coisa toda, eu acredito de 6 em 6 meses a gente vai colocando a máquina para ir higienizando toda a parte interna. Mas aí a gente sempre acompanha, né? Hoje a gente tem um benefício lá que a gente chama de Clube M4, que é como se fosse os mensalista, Aham. entendeu? Então aquele cliente que tem aquele perfil, que é enjoado com o carro, que quer cuidar do carro, então a gente apresenta essa proposta, Certo. tem uns descontos nos serviços, o cliente já vai pagar, temos 3 níveis de pacote, que a gente botou como ouro, prata e bronze, porque aí a gente vai cuidando do carro, e aí o cliente toda semana já fica previamente agendado aquele dia para a gente pegar o carro dele para cuidar. Ele já Então fica com a lavagem semanal Não. já Já e tudo alguns certo. serviços prêmios com desconto Diferenciado. diferenciado. Então ele tem uma vantagem para ter essa rotina. Lógico, o carro que ele tem uma periodicidade de lavagem, ele também fica mais fácil de cuidar. Então ele fica limpo, você tem o prazer de estar andando com o carro e a cada lavagem ele vai melhorando, porque a cada esfregada que dá, vai tirando mais um pouquinho do que ficou Isso. encrostado para trás. E esse pacote, como o Léo falou, ele dá uma prioridade no agendamento. Legal. Então, eu preciso lavar hoje. A gente tem a obrigação de atender você, encaixar no agendamento. Essa é um dos benefícios. Aham. O segundo benefício é o valor em si, que você juntar todos os serviços que você vai fazer nesse pacote. Ele reduz o valor, O com uma custo-benefício, assinatura, né? custo-benefício. E o terceiro benefício é o serviço premium de vitrificação ou de polimento técnico, ele tem um desconto maior também. Muito Então a bem. gente consegue fazer o M4 Clube, né, Léo? A gente já tem. E é limitado também, acho que tem poucas vagas agora disponíveis, porque senão a gente ocupa a agenda toda, então Exatamente. é bem Ô, limitado. Flávio, como é que tá assim o público feminino seu? Eu, na época do Lava Jato eu sentia muito assim, que às vezes a esposa, o marido não podia, a esposa também não podia ir para um Lava Jato, ou era separado, e o pessoal feminino tem essa dificuldade, né? É. De cuidar. Então, como é que tá lá? Tem muito público feminino? Sim, a gente tem As mulheres gostam de cuidar do carro?
Tem muita Ó, mulher enjoada já enjoada. com carro, viu? Faça ver, enjoada Não, com dá, carro. dá a vida mesmo. Enjoada com carro. Não me reprimo aí. não, a Legal. gente tem um público feminino considerável. Aham. E como a gente trabalha bem transparente lá, o pessoal se sente seguro, né? De Isso. que a gente trabalha com o produto correto, que é feito da melhor maneira possível, a gente trata o carro lá, entendeu? Então, é porque hoje em dia você tem que tratar o cliente, seja homem, seja mulher, não importa, com a maior transparência possível, tanto de serviço como a qualidade que você está fazendo, entendeu? Exatamente. Para valorizar o veículo deles. Muito bem. Inclusive, alguns clientes também que usam o espaço para trabalhar enquanto está esperando lavar. Tem clientes também que vai um cafezinho, um tareco, Com um notebook lá. notebook, a internet. Ah. Então vai, sente-se à vontade a nível de ficar na loja também, dentro do ambiente, aguardando e fazendo o seu trabalho, porque hoje o computador deixou a gente trabalhando onde quer que esteja, Agora né? não tem Não tem mais um momento lazer, lá, não. né? Tudo é Exato. trabalho, né? Tudo é trabalho. Então a mulher está inserida também dentro desse perfil, Aham. né? A gente tem todo esse trabalho, como o Léo falou, transparência. A vitrificação, que é um dos nossos serviços premium, também as mulheres procuram bastante, Uhum. porque já entendem a necessidade de estar com o carro limpo e aumenta muito mais o valor também. O principal do serviço de vocês hoje, Flávio, é a vitrificação? Isso, isso. Hoje na vitrificação nós somos o único aplicador certificado da Naziol. Eu trouxe até a camisa aqui. A Naziol é uma marca turca que, engraçado na história da Naziol, que os produtos deles foram desenvolvidos para proteger os patrimônios culturais da Turquia. Ah, que legal. Os monumentos, a estátua, o fórum, a praça pública. Então, para você ver a qualidade do material. Então, são vitrificadores que a nanoproteção que eles fazem, Aham. eles fazem uma técnica para proteger mármore, granito. Então, para trazer para o carro, o produto tem muita tecnologia aplicada. Então, hoje nós somos certificados por eles, passam por constantes treinamentos. Então, todos os vitrificadores nossos são 4 linhas que são usadas, 4 linhas dentro do carro, né, mas que se distribuem entre outras linhas. Mas a gente tem vitrificação. Quando fala vitrificação do veículo, Daniel, a gente pode fazer na pintura, no Certo. vidro, Certo. no plástico externo, farol e lanterna E os bancos. e os bancos de couro. Banco de tecido, a higienização. Do móvel, a higienização. Se o seu móvel tiver com banco de couro, Couro. aí tem Dá a pra vitrificar vitrificação. também banco de Dá. couro? Essa eu não sabia, E não. é engraçado que o nome vitrificação, né? O cara, remete a como é que é vidro, né? vidro, né? Remete a vidro. Na verdade, é uma camada protetora colocada em Certo. cima. E para o banco de couro, o cara que é enjoado tem muito. Eu sou enjoado até outro ponto. Tem outra curiosidade que eu falo, eu brinco com o Léo. Quando eu comecei a usar carro com banco de couro claro, eu comecei a deixar de usar calça jeans. Isso. Eu não sei se muitos ouvintes aqui do Aham. podcast vão entender agora o que eu estou dizendo, porque Corolla hoje não mais, mas na época saía com um banco quase branco. Eu tenho um Compass também Compass, um banco. Ele até chama quase branco. Quando você vai comprar é Isso, branco, exatamente. né? Ficava a marca todinha da É. calçadinha, pá. Isso. A calça jeans, do jeans bruto, quanto mais bruto, pior. Ela deixa a tintura, a gente tira no início. Mas como o couro, se você for deixar por muito tempo, no início que eu digo é cada lavagem a gente faz a limpeza. Aham. Zerou. Usa de novo. Zerou. Usa de novo, zerou. Mas se você deixar muito tempo, o couro não é só o nome, é couro mesmo. Então ele tem as ranhuras lá de um couro que é um produto natural. Então na hora que penetra na ranhura, a gente não consegue mais tirar. Então a vitrificação ela vem para criar uma camada protetora em cima disso. E dá um efeito também mate. Aí as mulheres vão entender que é o lance da maquiagem, tem mate, né? Porque o banco de couro, quando tá. Às vezes o cara passa um produto, fica brilhando. Outros passam. Eu já tive carro que comprei usado, que o cara passou um produto no banco, ficava rangindo quando você escorregando. Aquilo ali é tudo. É tudo. Tem um amigo meu, que eu não vou dizer o nome aqui, mas quando ele assistir, ele vai dizer que botou até hidratante Nivea no banco para ficar couro. Não é piada, não. Ele vai saber. Eu não vou dizer o nome, não, mas esse amigo vai saber. Os caras têm uma Comprou criatividade. hidratante Nivea e passou. Eu nunca vou esquecer dessa. Mas o cuidado justamente é necessário para isso. E é você sentir. Primeira coisa que você sente também quando não está higienizado é aquela gordura no volante revestido em couro. Né? E o volante, a sensação de você dirigir o carro, o primeiro ponto que você mais usa é o volante. Isso. Então, quando você passa por um processo de limpeza, você sente realmente isso que dá a satisfação da transformação do carro.
Uma coisa é você manter ele novo. Aham. Vender para o cliente do carro novo é até mais fácil porque o cara está empolgado em comprar um carro novo. Mas a grande virada do negócio também é você ver a reação do cliente de um carro usado que acabou de comprar usado ou que já usava o seu carro e tem um apego por ele e fazer como o Léo disse. Deixa eu tentar. Isso. Me deu uma chance. Me dê uma chance, né? Me Exatamente. dê uma chance. Muito bem. Ô, Léo, tem uma pergunta pra você. Diga aí. Qual foi o carro mais difícil que você pegou, assim, que olhou assim, isso aqui agora é um desafio? Rapaz, teve um cliente que tinha 1 ano sem lavar o carro. Não existe, não. Aí foi punk. Carro normal, carro antigo, carro... Era um largo. Um Argo? Era Meu irmão. 1 ano sem lavar. Aí complicou um pouquinho, entendeu? Mas a gente resolveu. Abraçamos a causa, pegamos, fizemos uma lavagem técnica geral nele, foi feito um polimento e aí ficou outra coisa, né? Ah, com certeza. O cliente achou que a gente tinha trocado o carro. Imagino. Porque Verdade. o carro estava verde, era branco, mas estava verde de lodo já. Ele deve ter saído até mais leve também. Literalmente. Tem cliente que diz, o carro ficou melhor, tá andando melhor. É. É psicológico, não andar uma coisa limpa, né? Exatamente. É outra coisa. Tem algum vídeo de vocês, Flávio, que eu vejo às vezes no YouTube, né? Fala explicando sobre vitrificação na época que eu tinha Sim, Lava Jato, pra sim. entender como é que era. Aí tinha um vídeo do cara jogava um balde de lama assim, e do outro lado. O meio a meio. É o meio a meio que fala, né? Isso, exatamente. Tem. Vale salientar que essa questão de vitrificação hoje, que está muito expandida aí por Aham. todo canto, existem os procedimentos corretos Quer mais café? que tem que ser feito e respeitado. Aham. A grande maioria hoje de revendedores estão aplicando aí vitrificação à torto e direito e estão fazendo as técnicas que não é corretamente, entendeu? Certo. Tipo, você pega um carro novo, por exemplo, e você vende uma vitrificação e no outro dia está entregando o carro. Isso é um processo totalmente fora do que tem que ser feito. Todo carro, mesmo sendo zero, ele sempre vem às vezes contaminado, ele vem com risco da própria fábrica. Aham. Ou no trajeto, que a maioria dos carros chineses hoje vem por navio, Isso. não é? Que pega maresia, pega tudo, ou nas cegonhas, que vem para cá. Então, quando chega numa revenda, aí eles lavam sem aquela técnica correta, termina riscando a pintura. Então, o procedimento correto hoje, todo carro que chega na M4 para fazer uma vitrificação de pintura é feito uma lavagem, uma descontaminação de pintura, vai para o polimento técnico, que a gente tem as lâmpadas lá, as técnicas especiais para a gente ver os riscos. Certo. Remove todos esses riscos de pintura para só depois aplicar o vitrificador e esperar a cura de 24 horas para poder liberar o veículo. Ó, importante saber, né? Muito importante. Hoje tem muita gente vendendo vitrificador à torto e direito aí e não respeita o processo que tem que ser feito. Nem a aplicação correta, nem a curagem do produto. Isso tudo vai influenciar no resultado depois. Exatamente. Porque você imagina, Daniel, você acabou de vitrificar um para-brisa. A gente vende segurança, tá? Isso. Vitrificação de para-brisa é coisa assim. Esse Jeep, como o Léo falou mesmo, vitrificado para-brisa dá para você andar numa estrada sem ligar o limpador. Não vão Imagina. fazer isso, não vão fazer isso, mas dá para andar, tá? Porque o vento tira todo, tira Tira a todo. água toda. Isso ajuda você na visibilidade. Quem não já passou numa estrada, agora principalmente indo para Maceió aqui na duplicada, que o cara joga um balde d'água em cima de Isso, você, passa, né? o cara tem aquele susto, né? O carro oposto Aham. joga um balde d'água, sendo vitrificado. Agora imagine você faz isso, aplica o produto. Esse produto, como o Léo falou, são 24 horas. Quando o Léo fala 24 horas, são 24 horas parado Na cabine. na cabine. 24 horas sem ninguém tocar. Não é que o carro vai ficar conosco. O carro, num processo desse, leva com a gente em torno de 3 dias. Certo. 3 dias ele fica conosco, porque a gente começa todos os processos, como falou. São 1 dia e meio para fazer todo o processo e depois no segundo dia, no final do segundo dia, é aplicado o vitrificador e mais 1 dia para entregar ao cliente só no dia seguinte. Por quê? Imagine, você vitrificou o para-brisa, cai uma chuvinha aqui, aí você vai ligar o limpador. Aham. A paleta vai arrancar o vitrificador. Vai. Você perdeu o dinheiro. Você vitrificou o para-brisa, vitrificou o carro agora todo. Eu não vou falar nomes, mas o agente que
vendeu a você o produto, ou seja, o mais barato, Isso. né? Que tem marcas também, Aham. tá? Eu estou falando Naziol, mas existem N outras marcas. A gente testou várias marcas para declinar pela Naziol, tá? Então, um produto hoje que nós só usamos vitrificadores da Naziol. Mas, Daniel, você foi no mais barato, ele não passou para você as instruções posteriores, né? A gente tem vitrificadores, por exemplo, que ele tem duração 6 meses, tem duração de 1 ano, tem duração de 2 anos, Aham. 3 anos e 5 anos. Anos. Sempre é importante a gente. Ah, Flávio, qual é o melhor? Não é o melhor. É o que uso você vai dar ao carro. Nós sempre. Acho que o Léo, eu e o Léo, o Cícero também, nós sempre fomos da premissa de fazer o que você precisa sem puxar o seu dinheiro todo. Isso. Né? Não adianta explorar você, a gente quer você como cliente, não Aham. quer só para um serviço. Então, se você vai vender, eu vou passar com esse carro aqui 6 meses, final do ano eu vou trocar. Para que eu vou botar um vitrificador de 5 De anos 5 para esse anos. carro? Pode ser opção sua, porque tem certificado. E Aham. o comprador também vai ter o certificado e pode seguir com isso para valorizar mais o carro. Mas a gente vai dizendo. Só que aí você bota o vitrificador, o cara não explica a você que você pode ir no lava-jato. Primeiro lava-jato que você for, que o cara aplicar o famoso limpa-baú, né? Que é o Solopan. Isso. Acabou o vitrificador, comeu todo. Porque aquele produto químico, às vezes o cara Aham. desavisado, bateu um besourinho, bateu o negócio, foi tirar. Não, botei aqui para tirar, já tirou a vitrificação no teu Aconteceu carro. comigo, Flávio, isso aí. Eu É, peguei um carro vitrificado e é, produto normal de lava-jato e começou a passar umas manchas na lataria, olha. é, Aí os caras, você é doido, leve é. não. Ele começa a desbotar igual a gente pega um sol e isso. a gente não Aham, perde uma camada da pele quando despela do bronze, né? aham. Mesmo assim fica o carro com as manchas. E aí esse processo inteiro, cera de besouro atrapalha, árvores atrapalha. Então, quanto mais você demora para lavar o carro, mesmo vitrificado, porque Aham. às vezes o cliente pensa bem, não, então eu vitrifiquei o carro, eu tenho agora 6 meses sem precisar lavar o carro, Não, aí, né? meu irmão, não existe, não é né? bem assim. Não é bem A assim. gente explica para cada cliente que é um investimento Uhum. para que o carro fique cuidado, porém tem que ter a lavagem semanal, o ideal, né? Aham. Justamente por isso. Poeira, areia, esse tipo de coisa não é o vilão. O vilão é como o Flávio falou, é o besouro, são as fezes de passarinho, resina de árvore, Chuva ácida. chuva Também, né? ácida, entendeu? Tem muito cliente, né, Léo, fazendo um corte em você, que mora na sua garagem, tem um irrigador com água de poço, Hum. É um problema né? isso aí. Aí Caramba. as pessoas, Ouro Quem Verde, tem acontece dinheiro. muito isso Aham. no Ouro Verde, Os porque as condomínios Água casas, fechados. salobra ali, hein? aquilo ali aí queima a roda, queima a pintura. Então, Aham. por que queimou? Porque bateu? Não, porque você demorou para tirar. A observação é essa: você vai impedir que um passarinho defeque no seu carro? Você vai impedir que você está viajando em um besouro? Não. O que não pode acontecer é você ficar um mês, Aham. porque o sol vai ser um agente multiplicador daquele. Eu falo, por que o passarinho? Por que outra fezes não? Porque o pássaro ele tem um suco gástrico muito forte, porque ele processa muito rápido. Então aquilo ali ele vai queimar. Do Corolla preto, só sobrou isso aí. Esse não consegue tirar. O Certo. polimento deixou lindo. Primeiro. Mas os pontos que ele. Você deve ter pego Demorou. também, que ele corrói até dar no osso, que a gente chama, até dar no ferro Latim mesmo, também, né? Uhum. E aí não teria o que fazer. Mas aí já passou tranquilo. Você falando em Corolla aí, teve um cliente que ele passou muito tempo com o carro sem lavar. E chegou lá, o Corolla era Corolla também, preto. Capô, teto e tampa da mala. Mas estava cheio de fezes de passarinho. E ficou irreversível, não tem o que fazer. né? Fez Fezes de passarinho, polimento, é tão- demorou né? demais, Caramba. queimou. Ele disse, rapaz, e aí? Eu digo, infelizmente é repintura. Então, às vezes, por uma falta de cuidado, né? uma falta de atenção no carro, vira um problema irreversível e aí você tem que passar por uma repintura de um veículo. É. Entendeu? De tanto ao extremo que chega quando você não cuida da pintura. Então, assim, carro hoje tá caro, né? Não Uhum. tem carro mais barato. Não tem mais carro popular no Brasil, Não né? tem, não tem. Então é um bem considerável, Nada. você investe o dinheiro. Então, nada mais justo que você cuidar para que na hora de vender você não perder mais dinheiro ainda, né? E a gente Exatamente. está ali para orientar o cliente justamente para isso. Para cuidar do bem e deixar ele protegido. Eu queria Pra falar ficar que valorizado. eu vendo vocês falar aí, vocês têm dois papéis. O de cuidar do carro, lavar,
fazer toda a técnica de vocês. E o principal é orientar, treinar o cliente, Exatamente. né? Orientar o cliente, né? Falar todas essas informações. Por mais que eu tenha tido um lava-jato, eu não sabia do cocô do passarinho, que era Tem. tão muito ácido assim. É muito ácido. Exatamente. Porque, Mas vai. Daniel, não adianta a gente... Isso depois pode voltar pra gente. No Aham. formato de, rapaz, eu achei que ia ficar assim. Se eu não aviso ele que a gente tem que fazer uma manutenção periódica nessa vitrificação, ou no polimento, porque o grande lance da vitrificação, como o Léo falou, do processo que a gente faz no carro zero, e principalmente é conscientizar o cliente do carro zero. Porque esse produto, às vezes, muitas vezes, como o Léo falou, está sendo vendido ele na concessionária sem corrigir. Você imagine que eu estou com a superfície do carro, quando a gente coloca na luz correta, que são os hologramas que dá, parece aquele sol que a lente da câmera pega no deserto, né? Que Isso. faz aquele monte de rodazinho. Ali foi o quê? Foi o lavador da concessionária que lavou com a flanela Aham. e no enxugar ou no lavar, ensaboar, ele estragou. O próprio carro zero vem com o bichinho porque ele vem na cegonha. Quem não já viu, na cegonha ele vem levando, pode levar pedra, pedra. pode levar. E outro fator que tem, os plásticos. Eu costumo dizer ao cliente, e como eu sou chato com carro, que a gente falou antes de começar aqui o podcast, é aquele cliente que não quer tirar os plásticozinhos do Do banco. Volkswagen tem um plástico no painel que é clássico. E é. No painel de mostrador Aham. dos ponteiros, dos instrumentos, Aham. tem um plásticozinho azul que o cara gosta de usar para dizer que é novo. Esquentou muito tempo, demorou, aquele plástico não sai. Não sai. Não sai. Plástico de soleira, cromada, a cola fica, mancha, não sai. E o carro, antes da gente receber, mas alguns modelos, até os modelos mais premium, ele vem com plástico em algumas partes. O Jeep Aham. que eu tinha um plástico em cima que não teve polimento que tirou esse plástico, porque o Jeep ficou... a gente pega o carro novo, mas o carro fica um tempo no pátio da montadora. Isso. Lá ele já chega carro com chuva ácida, Aham. Sol o dia todo. sol, Aham. sereno, seca, sol de novo, sereno, seca. Então, esse processo de correção que nós fazemos lá, clientes relatam de fato, até os próprios, alguns colegas de concessionária relatam, rapaz, tá melhor do que estava aqui. Porque ele volta de fato espelhado. A gente já teve caso de clientes e eu até agradecendo aos clientes a confiança, né? Mas até com medo, né, Léo? Tem caso que a gente busca o carro na concessionária, leva para a M4, faz o procedimento, depois devolve para a concessionária para o cliente ir buscar o carro. Caramba. É uma responsabilidade enorme, Grande, né? enorme, Porque a gente exatamente. pega o carro antes do cliente ter o prazer de pegar. É negócio que eu fico, Léo, pelo amor de Deus. Aí isso é um trabalho que só o Léo faz lá. A gente Aham. tem mais duas pessoas habilitadas a fazer isso leve e trás, né? Para o público feminino também, fazendo uma pausa. Às vezes não quer ir, não pode. A gente tem algumas vagas que durante o dia pode fazer esse trabalho de buscar e devolver o carro em casa. Hoje são clientes já bem pontuais que a Aham. gente faz isso, tá? Mas esse trabalho é importante, Daniel, de conscientização que a gente faz. O Léo, principalmente, ele, mais uma vez, ele me atraiu como investidor para a M4 justamente por esse trabalho transparente de conscientizar. Aham. Até de dizer o que não vai servir. Até de Exatamente. dizer, porque ele conscientiza, não é só vender, né? É dizer, Isso. olha, seu carro, infelizmente, eu não vou poder vender porque não vai resolver. Como ele falou agora, não vai resolver isso aqui. Então, a gente não quer gerar expectativa, Exa- né? Para depois Exatamente. não cumprir. Muito Então, bem. a gente tem uma reputação, o Léo tem, como ele falou, muitos anos de mexer com carro, né? Que eu gaguejei agora porque... E o nome pesa, né? Eu Aham, gaguejei com agora certeza. O porque nome pesa. teve a pintura antes, né? Então, tem Aham. muitos anos tratando diretamente com o carro, né? É. E tem muitas histórias aí também para Muito bem. Gente, completar. no mercado de estética, assim, qual a maior dificuldade, Flávio e Léo, que vocês sentem hoje? Qual a maior dificuldade? Parceria, concorrente? Qual é a maior dificuldade que teria no mercado? Ou não tem dificuldade nenhuma? Não, dificuldade sempre tem. Nem tudo são flores, Aham. né? Mas às vezes o que a gente sente dificuldade é o cliente perceber o valor do trabalho que a gente está entregando para ele, entendeu? Uhum. É como o Fábio falou no início, como a gente está no interior, a renda per capita é um pouco menor comparado a uma capital. Certo. Então, tem muita gente ainda que ainda não sabe distinguir o que é um lava-jato e o que é uma estética. O trabalho na estética é totalmente diferente comparado com o de lava-jato.
O Lava Jato tem um perfil, que é como eu Certo. falei, comparando como se fosse um restaurante. É um prato feito ali, é o self-service, vamos Aham. dizer assim. E a estética já é um restaurante, já é uma coisa. Então, às vezes, tem muita gente ainda que não sabe distinguir essa Exatamente. diferença. Falta informação para esse Falta cliente. informação. E muitas Então, vezes é um cliente da estética que queria fazer na estética e por não ter essa informação faz no Lava Jato. É assim, Flávio, acontece muito, né? Sim, muito, sim. muito, muito, muito. O cliente não Então, tem essa noção do que pode é, acontecer com o veículo. Então, nós temos a política de informar o cliente. Todo cliente que chega lá, a gente passa, diz como é que o procedimento que a gente vai fazer no veículo, aham, que o ideal seria passar por todos esses trâmites de serviço. isso, E aí a gente vai conscientizando. Na realidade, a gente vai conscientizando o cliente, entendeu? exatamente. Não mudando de assunto assim, mas eu trabalho com colchão, até apresentei Sim, pro Flávio, sim, né? sim. É essa percepção de você agregar valor no seu serviço, né? E vocês agregam e realmente vocês cumprem com o que vocês falam, mas o cliente realmente perceber esse Exatamente. valor, né? É mais fácil, às vezes, Daniel, agregar. É perceptível isso. Tem muito cliente que é realmente e vira cliente. Aham, Quando ele percebe e compreende, vira cliente. Às vezes eu tenho amigos de fora que vêm me visitar aqui no meu trabalho e vou deixar o carro lá para lavar. Aí deixa lá, a gente pega no final dele e diz, olha, depois ele me manda mensagem, olha, é muito barato o serviço de vocês, porque o cara é de Aracaju, outro de Maceió, Céu. outro de Recife, e os valores lá, por estar numa capital maior, e a gente pega carro, é engraçado, né, Léo? Lá na capital se pega um carro mais fácil de lavar do que o que a gente pega aqui. A gente entrega melhor e o valor ainda é mais barato. Ainda mais- É uma equação complicada, porque capital, É, o máximo que o cara vai ter é uma maresiazinha que bateu a água, tirou. Mas é aham, tudo asfaltado, é tudo, né, no cenário perfeito. Mas eles, ó, entrega muito bom serviço. Mas a gente entende. A conscientização é essa. Sobre concorrência, que é outra pergunta que você fez, a gente aham, não entende que atrapalha. Não entende que atrapalha. Por quê? Daniel, apesar de a gente vive num país que o brasileiro em si, ele é consumista. Consumista no sentido agora de carros. Todos os dias são segões e segões despesando carro, uhum, concessionárias, marcas, mais carros chegando agora, mais marcas chegando, né? exatamente. Os elétricos agora estão com toda a força aí, tá? E a gente entende que o universo ainda é muito, o universo automotivo é muito grande, né? Exatamente. Nós temos aqui também, e somos amigos, tá? De outras empresas, outras estéticas aqui de Arapiraca, que Uhum, tem estéticas de renome que entregam também o mesmo serviço com a mesma qualidade, né? E essa disputa de preço entre as estéticas já não é tão grande. grande. A dificuldade realmente é com relação, como o Léo falou, ao valor Isso. do que o cara está recebendo. Não é nem valor reais, cifra, porque a gente hoje, de fato, sinceramente, a lavagem em si, para nós, é uma porta de entrada para surpreender você. A gente até brinca que às vezes a gente dá uma lavagem para É poder. a isca, né? É É. porque trazendo o seu carro para dentro, eu vou mostrar a você o que é que pode melhorar, como você mesmo citou, coisa que você nem sabia que poderia melhorar. Tem Exatamente. muita gente que tem um carro e deixa ele deteriorando e acabando e acha, não, daqui a pouco eu tenho uma tia que passa 8 anos com o carro, né? E essas marcas de fora, como a gente falou da Turquia, porque o brasileiro 2 anos já está trocando. É. E só que o pessoal, aqui no Brasil, acho que só o Sul, que tem um amigo meu, não é o do Nivea não, viu? Não é o do Nivea não. Tem um amigo meu que disse que no Sul, o pessoal compra um carro e passa a vida útil do carro inteira, até passa de pai para filho, e o carro rodando bem tranquilamente. Mas o nordestino, Não, o brasileiro, passa. é É. a moda, né? Então, por isso que Uhum. as empresas se valem disso. Então, assim, nós temos clientes que já ficaram 6, 7 carros com a gente Olha que legal. nesse pequeno período de tempo. Por quê? Uhum. Um ano troca, um ano troca, um ano troca e aí vira. Mas entende do trabalho, porque o cara que faz uma vez e depois troca o carro, não, mas perdi dinheiro, não vou fazer mais não. Não, ele entende e sabe o que é o carro eletrificado. É, muito bem. Você falou do pessoal do Sul, aí eu acompanho aquele Reginaldo de Campinas. Uhum. E compra uma relíquia, né? É, A maioria que ele compra é lá do é, Rio Grande do Sul, é. aqueles carros antigos. Se você tem 1.000 quilômetros rodados, é inacreditável quando Muito, é muito, aquele. muito. Bem conservado. Falando nesses carros antigos, você já pegou algum carro antigo que você fez um Sim, trabalho que. sim, Primeiro sim. cliente, né, Léo? Uhum. Pronto. Foi o primeiro cliente. O primeiro cliente foi um MG 66. Não sei nem que carro é esse, cara. É um carro inglês. Carro inglês. É.
E tem aqui em Arapiraca? Tem. É um dos empresários aqui de Ah, Arapiraca. que legal. Do Adelmo, né, Adelmo? Gosta de cuidar de carro, ele. Aham. E aí ele tem um dos carros da coleção dele. Ele tem esse MG e tem uma Kombi 66. Jeep E- também já pegou. Uhum. Já. A gente fez um encontro de carros antigos aqui de Arapiraca Isso lá. era que eu queria um saber, assim, evento, vocês pegam esses carros antigos, já esses eventos, vocês Isso. promovem, Flávio? Ajuda a promover? Como é que A é? gente fez uma vez com Uhum. eles e depois ficou que a gente estava num período de outro investimento na M4, não conseguiu, mas a gente está aberto aí a Aham. conversar. A M4 recebe só carros, moto também. Lá... Moto também. Moto, jet ski, O TV, quadriciclo. o TV recebe, o TV ele piscou um pouquinho. O TV é um problema. É. Porque o TV, ele vive no barro. É como se Isso. carro fosse carro de trilha. E barro tem muito minério. E aí começa a bronca. Porque o que é que acontece? Quando passa muito tempo com o barro, vai começando a criar manchas. Existe muito profissional que maqueia, Uhum. entendeu? Você vai lavar e pulveriza com óleo tudinho e fica pretinho, bonitinho. E não é assim que a gente faz lá. O procedimento é Certo. diferente. A gente vai no detalhe, na técnica mesmo, tirando. E às vezes as manchas não saem. Porque é uma mancha que já está há muito tempo, entendeu? Então é complicado. Às vezes é plástico que não foi vitrificado, entendeu? E às vezes o pessoal diz, rapaz, não tá tão bom assim. Eu digo, é porque a gente não maqueia. Não dá pra fazer milagre também, né? A gente mostra como está a realidade. Aqui, para melhorar, o que é que precisa? Fazer uma vitrificação de plástico, uma vitrificação Uma de prévia, pintura. né? Não, Porque seria muito fácil, assim, você chegar, você pulveriza com qualquer óleo, alguma coisa, e o carro fica pretinho, mas está maquiado. E lá a gente é totalmente contra essa parte de deixar maquiado. A gente gosta de deixar o carro realmente, ou a moto, ou o quadriciclo, ou o TV, realmente como tem que ficar. E às vezes tem que passar por outro procedimento para que a coisa mude. Entendeu? Porque é muito simples. Você pegar para esconder uma sujeira, é a coisa mais fácil do mundo hoje. É, Aí isso a gente trabalha com transparência lá. Transparência, Mostra ao cliente, legal. ó, isso aqui não vai resolver só com a lavagem. Aqui tem que passar por um processo de vitrificação, de pintura, seja de plástico. Aí onde vem a informação, entendeu? A transparência. Porque só maquiar não adianta. não adianta. E tem muita gente que maquia por aí no mercado, mas muita mesmo. muita. Demais. Ah, sempre tem, né? Sempre tem. O TV eu falei de propósito pra ela, né? O TV foi um cliente que eu arrumei pra ele com o TV e ele disse, Flávio, Não quantos arrume dias mais foi, Léo? não, pelo amor de Essa aí é Deus. pra gente rir um pouquinho. isso aí. Foram 4 dias, eu acho, o Léo trabalhando no TV e o TV não ficava bom e quando entregou, o cliente ainda olhou embaixo do painel assim. Ganhou do água, isso aí não. Muito bem, Não, o TV ganhou. ganhou. Não é porque Ganhou porque é como é trilha, né, barro, bicho? né? É barro, Trilha, trilha. E ele mexeu um pouco com a gente porque a gente mesmo ficou insatisfeito de não conseguir entregar Aham. o que a gente queria. Exatamente. Por fato de não ter o óleozinho pra bater um óleo ali e deixar ele Oxe, eu tinha resolvido escorrendo, né? ligeiro. Um dieselzinho. Mete um óleo lá, alguma coisa, pronto, tá novo. Na verdade o TV ele não é um produto para estética. É. De fato, Aham. porque a estética ela não vai, por exemplo, DIC, a gente trabalha com elevador. Então eu levanto ele, mas eu não consigo trabalhar com óleo, com tudo, porque senão estraga o equipamento que está embaixo também. Então a gente não é um indicado. Porém, se for um trabalho antes de vitrificação, de plástico, porque na grande maioria é praticamente tudo plástico ele, né? Não é pintura, metal, então é um vitrificador de plástico. Um trabalho anterior, isso aí vai ajudar muito. O problema é que quando chega pra gente, a maioria das vezes já chega Já chega no. No estado sem deplorável. cor. Não dá nem pra no checklist o Léo dizer qual é a cor pra... O pra Léo, colar. uma vez aconteceu uma vez no Lava Jato da gente lá. O cara chegou pra lavar, a gente lavou. Aí, quando saiu, cara, esse para-choque acabou com o para-choque do cara. O profissional tava lavando, lavou, passou o produto que é químico, que é ácido, né? Aí esqueceu, demorou pra tirar, bicho. Acabou com. Aí acaba. Já chegou lá pra vocês serviços assim de Lava Jato? Já chegou queimado, Uhum. chega direto. Direto, cara. Chega direto. Aí é onde entra o barato. O barato sai caro. Às vezes chega muita caminhonete, principalmente, com a parte de baixo já enferrujando. Já enferrujando. Isso é o quê? Produto químico forte demais. Forte, que ácido utiliza, demais, né? entendeu? Corrói, né? Parafuso, né, Léo? De roda. Parafuso, enferrujando, tudo. A própria chassi mesmo do carro começa a enferrujar, as caminhonetes, né? E assim,
não tem muito o que fazer quando enferruja, né? A Aham. gente tem um produto que tira o ferrugem tudinho, mas aí se não tiver outra pintura, vai voltar a enferrujar novamente. Ele tira o dourado, né, do Isso, ferrugem, mas, ele vai mas tirar. a corrosão ainda tá lá, né? É, Ainda bem que o cliente meu era, a gente tiver um pastor, rapaz. O pastor, Deus vai perdoar a gente. Já botei, me perdoe aí se sai. Não, tudo bom, eu vejo aí. Eu acho que eu até recomendei pra ir lá, né? Vendo a estética aí, se eles conseguem tirar alguma coisa pra ajudar. Muito bem. Às vezes pode sair com polimento, né? É, sim. muito bem. Mas vitrificar, agora se desse vitrificado numa situação dessa, tinha protegido, não? Mas o Mas tinha produto ia acabado, arrancar. tinha O acabado produto com. ia arrancar. É, Mas ia exatamente. arrancar. O produto químico ia arrancar. Muito Porque, bem. na realidade, a grande maioria, não são todos, né? Mas a grande maioria desses lava-jatos utiliza produto que, como o nome diz, é limpa baú, é para caminhão, é para baú de É caminhão. removedor de Exatamente. alumínio, né? Isso aí não é para colocar em pintura de carro, em para-choque de carro, no farol do carro, nada disso você pode botar, porque senão queima. Outro problema que acontece em alguns lava-jatos, a maioria no sol. Você vai lavar, o pessoal está aplicando aquele produto no sol. Aí Isso. Carro no começa a sol, né? ter aquelas manchas no vidro, Uhum. chuva ácida que a gente chama, na própria pintura. Se o carro tiver cera, a cera, se sai um vitrificador, a cera então sai na mesma hora. Ligeiro. É. Então, às vezes eu vejo o pessoal batendo aquilo ali, chega a me dar uma dor no coração. Rapaz, como é que o cara vai fazer isso no carro aí? Rapaz. Né? Não tem dó do carro, né? Flávio? Aí tudo isso é um processo que a gente vai conscientizando o cliente. Isso. O cliente que chega lá de um local que trata o carro assim, a gente mostra, ó, Aham. esse carro está desse jeito porque passou por esse processo que está errado, um produto errado, entendeu? E aí a gente vai mostrando a ele como é de fato que se cuida de um veículo. Muito bem. E aí, depois que a gente faz um tratamento de beleza nele, meu amigo, aí a história Acabou. muda. A paixão volta. Aí o cliente, rapaz, nem pensei que meu carro era desse jeito. Desse jeito. Tem Poxa, é um vários carro exemplos. novo, é? Daniel, a gente tem. Eu tava o Léo falando e eu lembrando do Argo, mas já teve cliente lá que chegou com uma manifestação de barata dentro do carro. Que foi trabalho Meu pra tirar. Deus. Chega de Já. tudo. Né, Léo? Foi trabalho. Foi Léo, haja veneno. Depois de arrancar tudo, interior todo do carro. E ovo, focozinho de barata. Era um carro que levava milho, algum cereal na Aham. capota. Quando tirou a capota, Vixe, minha tava nossa cheio. senhora. Tava Acontece, né? Tenso, não É, acontece cada coisa. Né? muito bem. Ô, gente, no mercado hoje, eu sei que vocês são muito antenados, o Flávio Ah. especialmente é um cara muito antenado. O que é de mais, assim, de novidade, mais tecnológico, que claro que vocês já estão aplicando aí vitrificação e tal. Tem alguma coisa que surgiu nesses tempos pra cá, que vocês ainda querem aplicar ou não? Tá, Sim, sim. Tem? Acima do vitrificador tem o PPF. Sim, PPF é uma PPF. película protetora, né? A gente Que é como se fosse uma plotagem. Não é é, um Flávio? Eu vi. adesivo, uma película adesiva que ela tanto você usa interno, em Aham. questão de multimídia, Black Piano, painel, a gente está analisando trazer aí um projeto futuro. E tem agora, depois do PPF, que era a película de fato, a minha preocupação do PPF até então é a aplicação. Certo. A gente já pegou, a gente fala assim, sempre a gente está estudando, Daniel, o que é que pode agregar para a Isso. nossa estrutura, né? Aham. Seja película, o pessoal pergunta muito por película lá. E a gente vê que tem profissionais e profissionais, né? Então, eu já tive carro com a borracha rasgada porque o cara foi aplicar e passa o estilete. Tudo que tem lâmina perto de um carro eu já fico preocupado, É. né? Eu já trabalhei com carro de firma, carro adesivado, né? Na época eu vendia sandália, era um Unozinho da Ipanema, todo colorido, mas aquele Unozinho nas quinas do carro, o cara que vai adesivar, ele vem com o estilete cortando e ali ele também está cortando a tinta do carro. Exatamente. Enquanto tá plotado, tá tudo bonito. Quando Tá, arrancar o quando adesivo, sai. a gente vê. Então, o PPF, o cuidado da aplicação do PPF é isso. Que o cara vai estar com estilete, às vezes tem desmonte de Às peça, vezes tem que tem que desmontar tirar o veículo. farol, tem que tirar para-choque Isso. para poder Aham. dobrar e fazer a curva e tem a garantia, tá? Uhum. E isso a película também a gente fica meio preocupado com relação a esse profissional que vai usar. Hoje a gente é composto aqui por a empresa, hoje a gente tem, como o Léo mesmo falou, o Cícero, que é um dos sócios. Aham. Ele é quem é o chefe de toda a parte de polimento da M4, responsável pelos polimentos. Tem ele, já está com a equipe dele. Mas o Cícero tem 30 anos de polimento. Uhum. Então é um cara que tem hora que a gente diz, Cícero, tá bom. Eles ainda não tá. Ainda não tá. Ainda não tá, Meu ainda segura irmão. mais um pouquinho. Ele vai Caramba. catando até o último
sempre ele dá um jeito de melhorar. Esse é Tá. acima do enjoado. Esse é o, se a gente Acima do enjoado é o quê? O chato enjoado é o quê, Eu não Flávio? consigo É o nem- Cícero. eu não consigo- É o Cícero. É o Cícero, é. É o Cícero. Se você é o Cícero com o carro, tá aqui ele. Então, Muito pronto, bem. você agora conseguiu botar a palavra. Cara, e é um cuidado mesmo, porque É. assim, eu conheço um menino que trabalha com plotagem. Certo. E aconteceu de pegar um carro desses importados. Hum. E foram plotar e o camarada fez um precinho barato, mais uma vez, saindo mais caro. E o cara desmanchou o carro e não soube montar. E é coisa de 25 mil reais. Eu nunca vi um negócio desse, não. Esse Aí é onde o problema vai? do PPF, entendeu? 70 dias o carro parado e o dono quer, eu quero, e tá aí a bucha. Complicado. Acontece muito de chegar carro com PPF lá, soltando os PPF, entendeu? Parafuso saltando, o cara não monta. Isso. Até o Então, adesivo soltando mesmo. Até o a adesivo gente- arrancando. a gente, como tem muita responsabilidade para tudo que faz com o cliente, então a gente passa por um estudo minucioso, tem que ver o que realmente, para não depois dar o problema para o cliente. Porque a gente quer dar a solução para ele, e Isso, não não criar um problema. problema depois. Exatamente. Principalmente esses carros importados que são muito caros. Então a responsabilidade muito grande você desmontar um para-choque, tirar um farol, tirar maçaneta para colocar. Tem um tipo de PPF que a gente está analisando e a gente em breve vai investir nele, que vai ser pioneiro aqui em Arapiraca. Muito bem. Por enquanto estamos nos estudos. Vai, né? exclusivo aí, pro horário nobre. E aí não vai Ah! ter esse problema. Próximo episódio, né? Isso, Na próxima isso. vez que a gente vier por aqui, aí a gente Vamos, vai vamos apresentar o sim. serviço aqui, tudo direitinho. Mas a gente Quem tá sabe a gente estudando. faz no Mob, né? Com Vamos, certeza. vamos. Eu sabe o que eu quero agora? É trabalhar para um elétrico. Tem diferença para um elétrico, um carro combustão e chegar lá ou não? É tudo é carro. Tem assim, os cuidados com o carro elétrico na hora que você vai manusear para fazer uma lavagem, tem diferença. Você tem que estar com os equipamentos, Aham. com os EPIs que a gente chama próprio, porque para você mexer no motor elétrico, a parte de baixo, onde tem as baterias, tudo isso requer um cuidado, entendeu? Você não pode chegar, como é um carro a combustão, eles estão preparados a levar água, Tá. O problema é o risco do funcionário Profissional, né? de levar um choque, alguma coisa, entendeu? Então, isso aí, tudo isso a gente tem as EPIs lá, os equipamentos certos. Lá, pelo menos eu procuro evitar ao máximo jogar água, né? Quando chega um elétrico, principalmente a parte do motor, a gente faz tudo a seco, Uhum. Tudo lavagem a seco. toda a lavagem a seco, do elétrico, né? Uhum. O motor a combustão, aí vai depender de como ele tá. Eu dou sempre preferência a Se não for botar água, pressão. não, assim, A pressão direta não vai, né? Não, a gente tá não bem, joga o jato, isso, né? isso. Já no motor a combustão a gente já tem esse cuidado. E com o Aham. elétrico, aí o cuidado é É redobrado, redobrado. entendeu? Porque você não pode chegar e tratar, porque ali é alta tensão, né? Isso. Mas, tudo mas isso. o elétrico hoje, inclusive, ele tem até um ponto de recarga lá interno, porque já Isso. aconteceu essas curiosidades. O carro elétrico chegou lá com um pouquinho de bateria para vitrificar e a gente Isso. ficou manuseando para lavagem para cá, arriou a bateria do Bateria. carro dentro da cabine. E agora, como é que tira? Aí a gente já providenciou também um ponto de recarga lá interno. Porém, nós temos uma clientela muito grande, né, do elétrico. A BYD mesmo é uma das principais marcas que estão presentes aqui na Que cidade. ganhou o mercado aí de Isso, todo canto isso. você vê aí. É uma evolução que está acontecendo, quebrando vários tabus, Isso. né? Quebrando vários tabus. A gente começa a ver agora a eletrificação dentro dos postos, a gente começa a ver já pontos de recarga, Aham. né? Para fugir um pouco também daquela expertise brasileira, né? Então, Eu sou doido pra dar banana posto de gasolina, rapaz. Eu quero novo elétrico. não, realmente é uma evolução e um carro urbano está funcionando Aham. muito bem. E sempre tem aquele paradigma, né? Eu lembro que quando começou o carro com câmbio automático, aí Sim. o carro automático quebra, Eu não gosto sei o de que, sentir- esse negócio tá passando. Eu senti o carro, né? Eu senti o gosto carro, de não sentir sei o o carro. quê. Meu irmão, quem que tá debreando, pelo amor de Deus. Ninguém usa nem aquelas aletazinhas Não, no meu volante. irmão, né? do mesmo jeito tá agora esse paradigma com o elétrico. Vai perder, você compra, você perde a metade do carro, não sei o que, daqui a pouco. Não, rapaz, é o futuro, pô. Existe não, pô. Eu penso dessa maneira, Assim, entendeu? até hoje, todos que chegaram lá e o que eu encontro na rua também com os Aham. amigos, todos que tem que eu perguntei, é só comentário positivo. Positivo, não tem Sempre a como. conta, assim, são carros que têm um acabamento muito bom, estão vindo, né? O carro, a BYD mesmo,
não fazendo comercial, mas é o que mais chega. O aval também está chegando bastante lá. Aham, né? o aval. GWM, né? GWM. Então são carros que têm um acabamento premium, um acabamento comparado ao carro alemão mesmo, não Aham. vou nem dizer carro nacional, né? Porque a China já trouxe muita. Eu já tive É, chinês, eu já fui eu já arrisquei muito no chinês, já Aham. tive um Sanyong uma vez que ficava dizendo, rapaz, você é maluco, mas o acabamento bom. Eu tava ouvindo uma vez aquele Boris Feldman, um senhorzinho, já viram ele no podcast, É. um senhor fala Ah. muito de carro, não sei o quê. Isso. E os orientais, né? Começou com o Japão. Antigamente o Japão era produto, aí tornou qualidade japonês, Sim. Depois os coreanos. Aí os caras aprenderam a fazer carro, né? Que a Hyundai em 2010, era Hyundai, né? Era muito Hyundai. carro coreano, né? Isso. Aí depois começou o chinês, aí Sim. começou aquele carrinho, não sei o que, aí, O bicho. chinês agora tá Meu irmão, revolucionando. existe não, os Exatamente. cara- E tem essa cultura, você falou certo, Daniel. Tem a cultura que japonês e coreano, ok. Isso, Chinês sai chinês fora. nada. Sai Hoje fora. né? dominando o mercado e Com tomando mais força, mercado muito com grande. força, com força. A Então- BYD, aí o cara só vê carro BYD, rapaz. É um Tem negócio. fila de espera, né? E você que tem seu carro elétrico BYD lá na M4, meu irmão, tem o ponto, você. Ave Maria, meu irmão. Vamos Segunda eu tô lá, porque é bom demais, né, M4. Flávio, meu irmão, chegando a gente começa a conversar, se for falar de história, né? Tem muita, né? Mas a gente vai chegando no final, o papo muito bom, muito proveitoso. Aprendi muito aqui. Obrigado. Eu acho que vai esclarecer bastante para quem é dono de carro, que a gente desmistificar quando você falou assim a questão da estética, o cara passa em todo canto aqui é estética, qual a diferença? E aqui a gente pegou um pouquinho, saber, né? E eu comecei, por eu lá, comecei a estudar, né? E você começa a se envolver e achar, meu irmão, que massa. O cara veio lá com um pincel limpando até o escape, bicho. A preciosidade, o cara não tem ideia, né? Tirar a roda e pá, não sei o quê. Puxa, velho. É um trabalho, é uma arte, pô. Chega a ser uma arte, exatamente. não? É o detalhista, o detalhista. Exatamente. E o que eu venho a pedir aqui, você assistir esse episódio, é valorizar o profissional, porque eu já tive, assim, não tive uma estética, mas um lava-jato eu sei da dificuldade de um cara que tá da estética, do detalhe, de ser chato, de o cara cuidar do seu bem, né, como o dono não, melhor do que o dono. Porque às vezes o dono não tem o cuidado que a gente tem. Muitas vezes, né, Léo? Acontece muito. Muito bem. Muitas vezes mesmo. E a gente tá lá para cuidar do seu veículo. Para Isso. deixar ele zero o tempo que ele passar com você. Muito Pra deixar bem. ele valorizado. Aí, Flávio, eu sempre peço para os convidados, né, no final, passar uma mensagem, né, que está no seu coração, para um amigo, para uma pessoa, um abraço. Fique à vontade do que está aí no seu coração, mandar uma mensagem que você quer falar aí. O Léo também no final. E fala as redes sociais e vamos divulgar aí a M4. Muito bem, Daniel. Eu primeiro agradecer a você, né, por essa oportunidade, por essa abertura, né? Parabenizá-lo por esse trabalho de tanto valor, né, que muitas vezes o meio digital hoje, a gente sabe que é o futuro, Isso. sabe que é o futuro. Hoje eu já consigo me dizer o dinossauro. A gente falou, como eu vim da Telecom, quando eu entrei, tinha os dinossauros, o cara da Oi, né? Hoje os dinossauros somos nós, né? A geração nova que está chegando aí já não tem mais a TV do modo que nós tivemos, né? E é muito importante essa iniciativa sua aqui para a nossa cidade, os seus assuntos, seus temas estão trazendo e dando essa abertura também para os empreendedores locais. Isso é muito importante, a gente acredita bastante nos trabalhos. Eu sou, como a gente está falando no início, né? Eu não sou de Arapiraca, mas sou filho de Arapiraca de coração. Desde os 4 anos eu moro nessa cidade e, assim, todo mundo se surpreende. Arapiraca é uma cidade que a gente recebe pessoas dentro do negócio de outros estados e até de outros países e se surpreendem como Arapiraca é uma cidade moderna, dada a sua proporção, dada o seu tamanho. A gente tem Pujante, serviço, né? Você vê Arapiraca. tem serviço de tudo, cara. Tem uma estrutura, Campo aberto. apesar de não ter uma beleza natural, um lazer natural, vamos dizer assim, um rio, uma praia, como todo Isso. mundo é acostumado, mas Arapiraca tem todos os outros lazeres, serviço de um modo geral, e a gente tem orgulho de fazer parte disso. Então, assim, Verdade. você que é empreendedor, você que tem um sonho, assim como nós tivemos de lavar carro, vamos dizer assim, o Leal nunca desgarrou desse sonho e a primeira oportunidade que teve estava com o seu projeto aberto e realizou. Então, o que eu quero passar para vocês, pessoal, é que acreditem, né? Por mais distante que seja o sonho de vocês, acreditem, porque a hora chega e Papai do Céu lá em cima nunca desampara não os seus. Obrigado mesmo, viu, Daniel, por tudo Legal, isso. a gente que agradece. Grande Isso Léo. aí. Faço minhas palavras do Flávio, né?
agradeço pelo convite e essa parceria que a gente está começando agora hoje, né, não? Isso. E vamos cuidar do móvel, viu? Vamos Vamos sim. cuidar do móvel Tá para ele né? deixar ele novo. Rapaz, eu acho que vai ser o maior desafio quando ele chegar lá segunda-feira, você olhar, meu Você irmão, vai o Argo surpreender. vai ser uma brincadeira, Você Pedro. vai surpreender. E você que tem seu carro, leve lá na M4. Deixamos seu carro novo, com aparência de novo, protegido, higienizado. Você vai surpreender como o seu carro fica. Seja Exatamente. novo, usado, velhinho, não importa a categoria. A gente está lá com transparência para receber vocês lá. Muito bem. A M4, pessoal, nossa estrutura está na Rua Estudante, aqui no bairro São Luís, né? No final da Rua Estudante, de frente ao condomínio Lorenzo Benini, próximo do Unicompras, né? No Isso, bairro São Luís, isso. tá? Então estamos funcionando lá de segunda a sábado, das 7h40 até o último cliente, vamos dizer assim, até às 18, 19 horas beirando, e no sábado até às 13 horas, tá bom? Fica a dica aí para vocês. A gente tem também um canal no YouTube que detalha todos os serviços que a gente faz, com antes e depois. M4 Estética Automotiva. E o nosso Instagram é @M4 Estética Automotiva. Muito bem. Quero agradecer a vocês o convite. Nós que agradecemos. Obrigado. Fiquei Bruno. muito agradecido, assim, muito feliz de falar sobre carro, sobre lavagem, de realmente desmistificar a questão da estética e falar para o pessoal que, assim, quer um dinheiro bem pago, vá lá na M4 e veja seu carro como é que você pagar. Porque, assim, eu sei quanto a gente corre para ter o nosso bem, para comprar o nosso carro, quanto a gente sacrifica para pagar ele. Então, vamos cuidar bem, não é verdade? Exatamente. E para cuidar bem do carro, meu amigo, é na M4, não tem outra não. Obrigado. Então, pessoal, segue a gente também nas redes sociais, estamos lá no YouTube. Não esquece de dar aquela força, se inscrever no canal, também seguir a gente lá no Instagram e no TikTok. E hoje os convidados foram o Leal, meu amigo Flávio de longas Obrigado, datas. Eu obrigado. admiro muito Obrigado, você, Flávio. Você é uma obrigado. inspiração, viu, cara? Obrigado, cara. Quando eu Obrigado. crescer, eu quero ser igual a você. Obrigado. Opa, tamo aí, tamo aí, tamo aí. E até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Valeu, um Obrigado. abraço. Valeu, Valeu, tchau, tchau, tchau. tchau.